Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje eu vou falar dos top 3 fundos de logística mais votados dentro do nosso grupo gratuito do Telegram. Foi uma votação também que fez sucesso, quase 80 votos. Então já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E vamos falar desse setor que eu gosto bastante, é um setor super resiliente, né? Passou por poucas e boas, inclusive a gente viu nos últimos anos. E aqui a gente vai falar dos top 3 fundos mais votados. Então bora pro vídeo. Pessoal, muito importante dizer, é importante inclusive repetir que nada aqui é uma recomendação, beleza? Vai fazer um estudo aqui e caso você se interesse por algum fundo, aí é legal que você também estude mais, né, se aprofunde e veja se ele cabe na sua carteira ou não, beleza? Então bora lá pro vídeo. Em terceiro lugar na votação, a gente tem o LVBI, né? O LVBI 11, que é o fundo aí da VBI, tem um patrimônio líquido aí super robusto já, de quase 2 bilhões de reais, uma cota patrimonial de 123, com a cota de fechamento de 111 da data deste relatório gerencial, né? Então ele está com esse desconto ali comparativamente falando. A liquidez diária, que é o ADTV, está ali em 4,9 milhões de reais, então está super tranquilo também. Então, para a esmagadora maioria dos investidores, show de bola em relação à liquidez, tá bom? E o número de cotistas, 127 mil também, que já é super relevante, né? A nossa indústria está crescendo muito e alguns fundos estão ali com mais profundidade em relação aos cotistas, né? E isso é muito interessante, porque melhora a liquidez, melhora ali a questão do book mesmo, né, de negociações, e isso faz com que os negócios fiquem mais fluidos e você consiga entrar e sair da posição de uma forma mais tranquila. Show de bola? Pessoal, vamos aqui falar do relatório gerencial, eu peguei só essa parte principal aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Referente ao mês de caixa junho, competência maio, o fundo apresentou um resultado de aproximadamente de 61 centavos por cota, impactado de modo não recorrente em aproximadamente 19 centavos por cota. Isso é importante. Referente ao prêmio de pré-pagamento e diferimento de custos de estruturação da última série de alavancagem que o fundo detinha, de forma a manter uma maior linearidade na distribuição de rendimentos, que é algo que eu gosto bastante, foi utilizado parte da reserva de lucro. Então, isso que é a relevância, né? Eles conseguiram manter ali a linearidade com parte dessa reserva, beleza? No valor de 29 centavos por cota, resultando em uma distribuição de 90 centavos por cota, em linha com o mês anterior. Então a gente já sabe ali uma das características desse fundo, né? De tentar linearizar os rendimentos, característica que eu, Daniel, gosto bastante. Para o pré-pagamento da alavancagem de um fundo foram utilizados recursos provenientes da quinta emissão de cotas. Em junho, houve a reavaliação do valor justo dos ativos do fundo, resultando em uma valorização de 9,11% sobre o valor contábil, o que é algo muito positivo. A gente quer sempre que esses fundos de tijolo se valorizem ao longo do tempo, por óbvio, perfeito? Durante o mês de junho, competência maio, como a gente disse antes, não houve movimentações de locatários nos ativos do fundo e a vacância física se manteve em 0,8%, super controlada também. A gestão do fundo segue trabalhando ativamente para alocar o quanto antes os espaços vagos, mas é isso como eu disse, né? Está bem ali controlada, perfeito? Pessoal, em relação à liquidez, é o que eu estava falando para vocês, né? Uma liquidez super interessante, o número de cotistas está aumentando, isso é algo muito positivo também em relação ao fundo, tudo bem? Então a gente vê ali em julho do ano passado saindo de 76 mil para quase dobrando, né? Para indo para 127 mil cotistas, né? Prova ali realmente que o mercado está recebendo melhor, né? De braços mais abertos esse fundo, né? Que obviamente a gente sabe que isso é em função, né? É impactado pelas distribuições, pela segurança do fundo, pela gestão e por aí vai, beleza? Em relação à carteira de ativos, é um fundo diversificado, né? A gente vê ali que ele tem essa perspectiva de ter um controle mais majoritário do ativo. A gente só vê ele Aratu com 70%, mas os outros todos com 100% do fundo, com vários locatários, né? A gente vê ele, por exemplo, Extrema e também Itapevi com 10 locatários, isso é interessante, e com áreas brutas locáveis também relevantes, né? A gente vê ele em Extrema 120 mil metros quadrados de área bruta locável, que é realmente algo muito, muito relevante. Em relação ao percentual da receita, é algo que a gente tem que ficar um pouco mais de olho, por quê? Porque a gente vê ali, por exemplo, em Extrema tem 23% da receita. Isso é um percentual elevado, na minha opinião. Mais de 10% ali a gente já começa a ficar de olho. É algo que seria um red flag, não é? Uma bandeira vermelha para não investir no fundo? Eu não acho, porque eu acho ele um fundo bem diversificado. Mas com certeza é algo que a gente tem que ficar de olho, tá bom? No futuro. Em relação à distribuição por cota, a gente, né, já falou um pouco aí disso, a gente já viu que ele fica ali mais ou menos nesses 90 centavos, isso está desde fevereiro deste ano. Então é algo muito interessante que eu particularmente gosto muito com dividend yield
na casa dos 9% também, que é bem interessante, né? Quanto a melhores preços você comprar os ativos que você gosta, seja eles quais forem, melhor é, por óbvio, né? E aqui a gente vê que esse fundo tem uma certa volatilidade, né? A gente pegou o gráfico, né? Pegando ali dos últimos 8 meses, né? O year to date é quando você pega de janeiro até agosto, e a gente vê que realmente tem essa volatilidade e isso pode ser algo positivo, caso não tenha nada de errado acontecendo no fundo. A gente sabe que os fundos imobiliários, com a abertura da curva de juros, eles sofreram, né? Deram uma amassada de cota, e também, né, tem essa questão aqui em relação à movimentação que está na própria gestão. A gente vai falar sobre isso agora, nesse momento, né? Então vamos lá. Na presente data, a Pátria Investimentos, inscrita no CNPJ-X, acordou todos os termos e condições necessários para a aquisição de 50% remanescentes das ações emitidas pela VBI. Com isso, o Grupo Pátria passa a deter 100% das ações emitidas pela VBI. A VBI e a sua equipe passam a integrar o Grupo Pátria, e os fundos por essa administrados e ou geridos, incluindo o fundo, continuarão sob gestão dos respectivos times liderados por Rodrigo Abud, Ken Weiner, sócios fundadores da VBI e agora sócios do Pátria, né? Então teve essa mudança também. Isso pode ser que também tenha influenciado nessa volatilidade que eu mostrei para vocês, né? Claro que a gente não tem como exatamente saber o que está influenciando nessa volatilidade, mas eu acho que faz sentido a gente refletir em relação a isso, né? Pessoas realizando ali por causa dessa mudança, né? De toda forma, no próprio fato relevante, né? No, no próprio parágrafo que a gente trouxe aqui para vocês, eles já falam, né, em relação à equipe da gestão. Então, na minha opinião, é ficar acompanhando isso, né, não é algo que também seria um red flag, na minha opinião. O segundo fundo mais votado no nosso grupo é o HGLG, né, um dos melhores fundos de logística, na minha opinião, é o melhor fundo de logística que a gente tem hoje na Bolsa, gigantesco, né, com mais de 1,4 milhão de área bruta locável, né, isso aí é super relevante, com quase 500 mil cotistas, né, muito, muito relevante também. Uma alavancagem ali por volta dos 10%, que é controlada. É claro que isso vai aumentar ou diminuir a partir dos desenvolvimentos que esse fundo vai fazendo também. Ele é um fundo tão grande que ele consegue fazer esses desenvolvimentos por conta própria, porque ele tem 5,5 bilhões de reais sobre o valor né, o valor de mercado dele, o que mostra o potencial que a gente tem na nossa indústria de fundos imobiliários, né? Eu tenho uma forte impressão que daqui a alguns anos eu vou olhar esses vídeos que a gente faz hoje né, e eu vou ver o tamanho, a comparação. Eu tenho certeza ali, ou quase certeza, de que essa indústria vai continuar crescendo cada vez mais, conscientizando cada vez mais os brasileiros de como que é bom investir em fundos imobiliários. Um dividend yield de 8,1%, ele tem um histórico também de linearidade de distribuição muito grande. E em relação à cota patrimonial, né, e à cota de mercado, ele fica com esse pequeno ágio, o que é um ágio caro, na minha opinião, no sentido de que ele dificilmente vai ser um fundo que você vai pegar excelentes preços, dificilmente tem alguns momentos que você pode, né, achar ali oportunidades, mas tem tantos outros fundos tão descontados que pagar ágio já fica um pouco mais caro. Ah, é ruim, Daniel? Não necessariamente, tá bom? E mais uma vez, nada aqui é uma recomendação. Mas é um fundo que você vai pagar muito provavelmente um prime ali por ele, né? Você vai pagar um pequeno ágio por ele, muito provavelmente, exceto ali em algumas situações muito específicas, tá bom? Em relação aos comentários do gestor, no mês de junho de 2024, o fundo apurou uma receita total de 48 milhões de reais e elevou um resultado de 41 milhões, comparado, né, 1,44 por cota versus 1,23 por cota. A distribuição anunciada foi de 1,10, que representa 103,6% do resultado auferido no primeiro semestre. Em relação ao resultado, então, ele tem essa linearização que eu falei para vocês, né, de 1,10 ali, bem, não, reloginho, né, vai pagando ali e dá aquelas pernadas no meio e final de exercício, pela própria regulamentação, né, da própria legislação que a gente chama de payout dos fundos imobiliários, né, ou seja, quanto que você paga de caixa, a legislação já fica ali falando de 95%, que eu acho muito, muito interessante. O pessoal critica, eu critico quem critica. Eu acho que essa legislação ela foi muito correta e é por isso, por causa desse payout alto que a gente tem uns fundos imobiliários performando tão bem. Quando a gente pega as ações de pagar boas pagadoras de dividendo, né? Lá do IDIV, que é o índice de ações boas pagadoras aqui brasileiras, a gente vê que ela se entrelaça com o IFIX
E o IDIV, ele performa muito, muito melhor do que o IBOV, né? Não tem nem comparação, limpa o chão com o IBOV. Então eu acho que isso aqui é algo interessante. E esse fundo tem essa característica de ser um reloginho. E a rentabilidade aqui, ela, né, os números falam tudo, né? Ela tem uma rentabilidade muito, muito interessante em relação, né, ao próprio resultado que esse fundo entregou ao longo do tempo, comparativamente com o IFIX, por exemplo, né, que é um bom índice, como eu acabei de falar, eu gosto do IFIX, o pessoal critica também, mas eu acho um índice muito, muito interessante e esse fundo, ele outperform, né, ele performa mais do que o IFIX, então isso nos gráficos estão aqui para mostrar, né, assim, então isso já é algo muito positivo. Em relação à diversificação, como eu disse, né, é um fundo gigantesco, bem diversificado, ele concentra mais em São Paulo mesmo, mas nada novo sobre o horizonte nesse ponto, né? Assim, a gente vê que os fundos imobiliários normalmente eles concentram mais essas regiões mais do Sudeste mesmo, São Paulo, Minas Gerais, por aí vai. Também a gente vê, né, em relação à vacância, né, que é uma vacância bem controlada, tem esses picos, como eu disse, né, mas muito provavelmente em relação a desenvolvimentos, então também não se assuste em relação a isso. E ele também já trouxe um guidance super impressionante até o segundo semestre de 2025, o que mostra um trabalho muito interessante da gestão, né? Poxa, eles conseguiram fazer um guidance de vários semestres para frente, já ali fazendo nada, claro, é uma garantia, não é assim, eu sempre falo isso para vocês, né? Guidances, ou seja, é, digamos assim, são referências, né? Eles são ali uma referência de resultado, não é algo de promessa, como o pessoal fala, garantiu e tal. Não existe isso, não existe garantia na renda variável. Mas é super legal, que eu estou mostrando para vocês aí nos slides, né? Que eles conseguiram fazer esse trabalho. Muito impressionante, na minha opinião, né? Raramente a gente vê isso. E a gente vê aqui também que esse é um fundo que ele faz essas aquisições aí bem relevantes, bem significativas, né? A gente está vendo aqui um galpão logístico relevante, com o outro fundo imobiliário, inclusive, né? Então tem essas operações, ele já tinha feito com o XPLG antes, agora ele também está fazendo esse, essa transação, né? Com esse galpão aqui da Log, como a gente vê na própria imagem, e são áreas brutas locáveis super relevantes, né? Essa, nesse caso aqui é 80 mil metros quadrados, essa foi o último fato ali que eles colocaram, né, com o próprio fundo ali, como eu disse, da Log, né, o LGCP. Muito interessante também a gente ver essas perspectivas em relação aos fundos imobiliários, né, um lidando com o outro aí é super relevante. Bem legal. E em primeiríssimo lugar, né, o mais votado para a gente trazer aqui no canal é o BTLG. É um fundo também muito interessante, com um valor de mercado ali de 4,3 bilhões, né? Um troco de pão, né? Um super relevante, né? Com um valor de mercado também, com musculatura super imponente, importante também, com um valor de mercado levemente descontado em frente ao valor patrimonial, com retorno de 20,60% em 24 meses, em um momento que os fundos imobiliários estão sofrendo bastante, né? Então isso é bem interessante. Um rendimento, a gente vai falar sobre também histórico de rendimento dele, mas de 76 centavos nesse último mês com 300 mil investidores, né? Mais 300 mil investidores, super interessante também, super relevante para a indústria. Um dividend yield interessante também, na minha opinião, de 9,1% para fundo de tijolo, né? E um volume mensal também de na casa aí das suas dezenas de milhões. Então, super tranquilo. Em relação à diversificação, 22 imóveis, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Uma vacância financeira bem controlada de 2% e uma ABL total que aqui, nesse vídeo, está perdendo só para a HGLG, né, que tem 1,4 milhões, mas isso aqui já é, como vocês podem ver, né, algo muito, muito relevante, mais de 800 mil. Então, fundo ali com uma boa musculatura, bem tranquilo, né, em relação a, digamos assim, a segurança de diversificação dentro desse fundo, tá bom? Em relação à evolução dos rendimentos, ele se manteve ali nessa perspectiva também de linearizar, teve esse upzinho ali, não é? Final do ano passado, início desse ano, mas ele se manteve na maior parte do tempo em 76 centavos, né? Então é um fundo também que tem essa estratégia que eu acabei de falar que eu gosto de linearização dos rendimentos, bem interessante também. Aqui ele fala, né, sobre a valorização dos imóveis, né? Em junho, os imóveis do BTLG foram reavaliados a valor justo com uma valorização de 13,28%, super interessante também, é isso que a gente quer. Né? Em relação ao mesmo período do ano anterior, os imóveis adquiridos em dezembro de 2023 também foram reavaliados
com uma valorização de 9% em relação ao custo de aquisição. Após a reavaliação, a cota patrimonial fechou em 103,92, com uma valorização de 5,8% em comparação a junho de 2023. O processo de avaliação patrimonial é conduzido de forma independente, né, pela Cushman & Wakefield, que é super, super relevante aí. E aqui, né, eles mostram também, por imóvel, a gente vê que ali embaixo tem o BTLG Camaçari, que ele tem né, deu uma fraquejada aí, como o pessoal brinca, né, deu uma quedinha, mas também nada relevante em comparação com os outros, como por exemplo lá o BTLG lá de Araçatuba, 64%, poxa, super relevante também. Em relação à receita de locação versus valor patrimonial, a gente vê, né, que tem essa, digamos assim, quase que um equilíbrio mesmo, né, entre valor patrimonial e receita de locação, e a gente vê ali um certo controle também em relação a isso, né, nada ali muito acima dos 10%, o que eu acho muito positivo, tá bom? Traz uma diversificação e uma segurança maior para o cotista. Em relação à localização, né, eles pegam ali um pouco mais de last mile, que a gente chama, né, ou seja, entre os 30 raios, né, os 30 quilômetros de raio ali, e também até os 60 também, que não é exatamente o last mile, mas também já é interessante, né? O mais importante é você também estar próximo de rodovias, como você vê aqui, né, essas linhas, né, mostrando as rodovias, né? Isso que realmente é o que mais importa no final das contas, estar mais próximo dos grandes centros e você também estar ali próximo das rodovias principais, né, de acesso, vias de acesso, obviamente, né, pela velocidade, qualidade, segurança e também pelo custo da própria questão logística da coisa, né? Então, no mais, em relação à distribuição, eu acho bem interessante. É um fundo que tem uma alavancagem, mas, na minha opinião, super controlada comparativamente versus, né, o patrimônio desse fundo, né? É algo que a gente presta atenção, que a gente olha, mas uma dívida de uma taxa também que não é alta, né? IPCA mais 5,9, enfim, 5,92, o que é também uma taxa, comparativamente com o que a gente está vivenciando hoje, uma taxa ali bem módica, né? Mais uma vez, comparativamente, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente espera que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like maroto, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.